Olá! Hoje nós vamos para o nosso último vídeo do medo. Uma semana passou rapidinho, né? Então, eu tive um relato em relação a estar fazendo, né, todo esse processo e a pessoa meio que está não querendo continuar porque realmente está dando um desânimo, tá? A palavra usada foi justamente isso, um desânimo. Aí fala, é como, tipo assim, não consegue assistir mais os vídeos, algo assim. O que acontece? Eu resolvi trazer esse relato porque isso também pode acontecer. Tá? A nossa mente, ela começa a querer nos sabotar. Quando começa a mexer lá em algo que está muito guardadinho e não quer mexer, a nossa mente vai fazer de tudo para poder sabotar o processo. É o que eu já falei. A mente, ela faz de tudo para poder te proteger. Então, quando algo começa a mexer muito com você, para a mente é como se fosse um perigo enorme, entendeu? Há algo totalmente estranho querendo penetrar aqui. Então, vai fazer de tudo para justamente fazer com que você não assista, com que você desista, com que você realmente pare todo o processo. E isso eu falando aqui só referente à mente, né? Se a gente for ver para o lado espiritual, aí a coisa, né, bagunça bem mais, porque o lado espiritual com certeza não vai querer que você mude, com certeza não vai querer que você seja moldado por Deus, não vai querer que você se transforme no vaso, né, que Deus projetou para a sua vida. Então, permaneça firme, tá? Por mais que está se incomodando, por mais que muitas vezes está até doendo, permaneça firme no propósito. Faça isso por você. Pode ter certeza que vai fazer uma diferença enorme na sua vida e através da sua vida você pode alcançar outras vidas, né? Você pode abençoar outras vidas. Então, não permita com que isso se trave por algo que você precisa limpar, né? Você vai ver o quão vai ser, assim, importante, né, na sua vida fazer tudo isso e realmente, né, seguir em frente. Não permitir que o teu cérebro te sabote, ok? Vamos para o nosso versículo hoje. Eu vou compartilhar aqui a tela para vocês estarem lendo também comigo, tá? Hoje nós vamos falar lá em Isaías 41, 17 e 18, que diz: Os aflitos e necessitados buscam água, e não as há, e a sua língua se seca de sede. Mas eu, o Senhor, os ouvirei. Eu, o Deus de Israel, não desampararei. Abrirei rios em lugares altos e fontes de água no meio dos vales. Tornarei o deserto em açudes de águas e a terra seca em mananciais. Como sempre, né? Eu acabo sendo redundante falando que lindo. Mas a palavra de Deus é tão linda, né, gente? Se a gente for ver assim os detalhes, né, é muito maravilhosa realmente. Aqui fala, né, que a gente vai ter sede, que os necessitados somos todos nós, né? Quando a gente precisa de algo, como a gente está falando de medo, né? Quando a gente tem medo de alguma situação, a gente está necessitado, sim, está necessitado de uma ajuda, de uma palavra, de uma decisão, né, de um caminho para poder seguir, assim, vão várias necessidades diferentes a cada situação que a gente esteja passando. E aqui fala, né, os aflitos necessitados buscam águas e não as há. Realmente tem hora na nossa vida que a gente, né, ontem, acho que foi ontem que eu estava falando, a gente não enxerga nem lá uma luzinha lá no fundo do túnel. Então, é mais ou menos essa parte, né? Buscam águas e não as há. E a sua língua se seca de sede, que aí a gente meio que quase, ou às vezes perde a esperança. Mas eu, o Senhor, os ouvirei. Você já falou com Deus? Você já entregou a sua ansiedade para Deus, como está lá em Filipenses 4:6? E eu, o Senhor de Israel, eu, Deus de Israel, não os desampararei.
Deus nunca vai desamparar você. Deus nunca vai deixar você sem uma resposta. Ele pode, às vezes, até demorar um pouco para poder te dar a resposta. Às vezes ele até te dá e você que não escuta. Muitas vezes a gente, na aflição, no dia a dia, na ansiedade, no né, o movimento todo, a gente não permite ouvir a Deus. Abrirei rios nos altos vales, nos altos montanhas, né? Que aqui na minha Bíblia está altos desnudos, né? E fontes no meio dos vales, e tornarei desertos em açudes de águas, e a terra seca em mananciais. Para Deus, nada é impossível. Para Deus, tudo pode acontecer. Para Deus, aquilo que é mais difícil para você é simples para Ele. Aquilo que você está morrendo de medo é muito simples para ele. Então, vamos nos acostumar àquilo que nos aflige de alguma forma, entregar para Deus. Vamos nos acostumar a ser íntimo de Deus, a conversar com Ele, a entregar realmente toda a situação para Ele, a escutar dele qual a direção em tomar, a escutar dele a resposta de muitas coisas que a gente precisa antes de tomar uma decisão. Então, vamos colocar isso, incluir isso em nossas vidas e realmente isso ser algo, né, habitual da gente ter o nosso momento com Deus, da gente poder conversar com Deus, da gente entregar tudo a Ele, da gente realmente consultar a Ele antes de tomar qualquer decisão. Você vai ver como a vida começa a ficar mais tranquila, mais suave de ser vivida, porque a gente sabe que tem um Deus todo-poderoso que te ama muita coisa e que sempre vai querer o teu bem na direção de tudo. Se torna tudo muito mais tranquilo, não é mesmo? Então, para que o medo? Me diz? O que eu falo, o medo, querendo ou não, ele é um pontinho importante para justamente a gente pensar no que pode acontecer, né? Então ele vai realmente nos frear, só que não pode deixar com que ele nos paralise. Tem uma frase que diz: o desafio que você não enfrenta se torna o seu limite, e é a pura verdade. Se tem algo que você precisa fazer, né? É um desafio, algo que está te deixando com medo, está te deixando paralisado, que você não vai enfrentar, ele vai se tornar o seu limite. Você simplesmente vai parar ali, você não sabe nem como é que seria, porque você não avançou. Então, ele torna o seu limite. Então, não permite que nenhuma situação, nenhum medo que possa existir aí te paralise, te torne o seu limite. Entendeu? Entregue para Deus todas as suas angústias, todos os seus porquês, todos os seus questionamentos, todos os seus medos. Deus vai te responder. Deus vai te direcionar da melhor forma, porque Ele sabe tudo e Ele sempre quer o melhor para cada um de nós. Ok? Amanhã a gente vai começar a falar sobre julgamento. Julgamento é um tema, assim, bem peculiar, né? A gente tem que ter um cuidado, assim, acho que mais rigoroso até do que os outros. Ele não é tão dolorido como o perdão, como o medo, mas o julgamento é algo, assim, que praticamente todos os dias vai acontecer algo e você vai ter que ir se corrigindo, né? Antes de fazer todo esse processo, né, com a minha secretária, eu já tinha feito eu sozinha um processo com Deus referente a julgamento, né? Eu era uma pessoa assim que julgava bastante. E então é assim uma coisa um pouquinho mais complicadinha, porque é o que eu estou falando, praticamente todo dia você vai ter um desafio referente a essa parte de julgamento, então você vai ter que estar bem atento, ok? E lembrando, né, todo esse processo, desde que a gente começou lá com gratidão, você tem que levar para a sua vida, tá? Não esqueça disso, não é só ouvir aqui, pronto, acabou aqui, não. Leve todos esses ensinamentos para a sua
sua vida. Permita com que realmente haja uma transformação dentro de você, que seja uma transformação para você viver melhor, para você realmente usufruir melhor da vida que a gente tem aqui na Terra, ok? Até amanhã no nosso próximo vídeo.